Olá, nós somos o grupo compostos por Ângela, Lucas, Matheus, Samara e Vinícius. Nós iremos falar sobre a revisão bibliográfica, sobre o uso do método de simulação de Monte Carlo em processos de solidificação de materiais. Fazendo uma introdução breve aqui, nós podemos comentar que o método de Monte Carlo é um método computacional estatístico que normalmente é utilizado em algumas simulações estocásticas, onde a gente resolve alguns problemas em diversas áreas do conhecimento, como matemática, física e engenharia. E ele foi criado inicialmente para ser usado na Segunda Guerra Mundial, como parte do Projeto Manhattan. Ele tem sido utilizado há bastante tempo como forma de obter algumas aproximações numéricas de funções complexas. Ele utiliza alguns números aleatórios para construir uma amostra da qual podem ser obtidas estimativas estatísticas de um determinado parâmetro, e envolve que a geração de observações de alguma distribuição de probabilidade e o uso de amostra obtida para aproximar a função de interesse. Citando algumas aplicações aqui na área de engenharia de materiais, o método de Monte Carlo ele pode fazer simulações de transição ferromagnética, paramagnética e crescimento de grãos, microestruturas, entre outras aplicações. O método de Monte Carlo ele pode ser aplicado em simulações de processo de solidificação, que é o foco do nosso trabalho. A solidificação de materiais ele é um processo importante, uma vez que a estrutura se forma logo após essa solidificação, determinando as propriedades finais do material, principalmente em metais. Aqui nesse projeto, então, faremos a revisão bibliográfica desse método de Monte Carlo nas simulações de processo de solidificação. Falando um pouco sobre algumas divisões que podemos ter aqui na técnica, algumas etapas estão presentes no processo. Então, se formos dividir, a gente divide em 5 grandes tópicos, onde temos a identificação das variáveis aleatórias, a construção das probabilidades de cada variável, a definição dos intervalos de números randômicos para cada variável, a geração dos números aleatórios e, por último, a simulação dos experimentos. Nesse artigo, o método de Monte Carlo foi usado para determinar o mecanismo e uma análise qualitativa da solidificação em centrifugação, tanto por difusão quanto por convecção forçada, tanto em caráter de fluxo laminar quanto de fluxo turbulento. Portanto, essa simulação vem como uma forma de reforço para a falta de teoria desse tipo de solidificação, já que as teorias que se têm hoje em dia não são capazes de explicar todos os casos perfeitamente. Então se espera-se com um modelo que qualitativamente tenha uma base melhor para estudar essa solidificação e que use outros tipos de eh, avaliações para determinar o caminho de solidificação que a amostra vai seguir. Para isso, o modelo usou uma matriz de 400 por 400 e considera que a liga é formada de átomos do tipo A e do tipo B. A nucleação não é considerada no modelo. Ao invés disso, um átomo sempre é considerado sólido no início do processo, sendo no extremo superior da matriz ou no centro. A simulação se dá com uma posição aleatória de um átomo líquido, que tem a chance de trocar de posição com o átomo vizinho, todos a mesma chance nas 4 direções. Se for o caso de uma difusão, é, uma convecção forçada, vai haver uma direção em que o átomo tem uma preferência para estar. Ou seja, há um sentido maior de convecção para os átomos irem. Agora, se o átomo encontrar um átomo sólido, ele vai ter que ser calculado para a probabilidade de solidificação,
que é dada pela fórmula de Gibbs. Como referência, foram usados três tipos de solidificação experimentais, que são difusão, convecção lenta e convecção turbulenta. Esses três tipos de experimentos foram comparados com três tipos de simulações, tentando emular essas experiências. Dá para ver nas figuras o resultado dessas simulações. Na primeira por difusão, na segunda com sentido de difusão e na terceira com sentido de difusão paralelo ao sentido de crescimento dos sólidos. Concluiu-se então, em comparação com os experimentos, que a simulação consegue sim emular bem todos os tipos de solidificação conhecidos por convecção e, portanto, é uma boa base para simular e entender melhor essa parte experimental, apesar de não se ter ainda uma teoria para esse tipo de solidificação. Passando agora por outro artigo que vai estudar o método de Monte Carlo para solidificação, nós temos esse artigo, que tem como objetivo demonstrar como o método de Monte Carlo consegue simular o crescimento dos grãos durante a solidificação. O artigo pretende mostrar como que pelo controle de números, formas de distribuição, tempo de origem do núcleo dos grãos e todas as outras principais características, o material solidificado pode ser ilustrado. O método Monte Carlo foi utilizado para fazer a simulação dos grãos individualmente. O método consistia em escolher um lugar aleatório e determinar o valor de energia desse local somada com a energia de todos os seus vizinhos, conforme a equação 1 desse slide. E após isso, o valor P da equação 1 era trocado com o valor de P de um dos seus vizinhos, e uma nova medição de energia é feita, obtendo assim uma relação sobre a energia nesse local. Com essas medições e tendo o valor de ΔH, consegue-se ter uma interpretação física do que está acontecendo nesse local escolhido, né? E esse procedimento foi feito em 10.000 locais diferentes do material. Toda essa etapa de análise de energia em 10.000 locais diferentes foi chamada da etapa de Monte Carlo. No final de todas as análises com o método de Monte Carlo, com todas as simulações feitas em mãos, foi comparado as simulações de Monte Carlo com as imagens experimentais, para que fosse possível saber a capacidade e a competência do método de Monte Carlo. E como conclusão, o artigo trouxe que o método de Monte Carlo consegue simular realisticamente muitas características observadas experimentalmente sobre as estruturas de grãos e das peças fundidas. E principalmente consegue descrever muito bem como os grãos crescem após a nucleação. Uma análise da solidificação foi o momento da transição colunar para axial, onde experimentalmente foi observado um valor de 0,5 da fração entre os grãos axiais e a fração da interface colunar, e o método retornou um valor de 0,49, muito próximo do que foi observado experimentalmente. E em contraponto, há algumas limitações do método, como de, por exemplo, tem que ser assumido que o crescimento está ocorrendo a uma temperatura fixa, e todo o crescimento dos grãos estáticos e a redistribuição dos solutos não consegue ser considerada pelo método. Mas mesmo assim, o artigo considera que o método de Monte Carlo é valioso para futuros estudos sobre solidificação. Olá, eu sou a Samara. Eu vou falar um pouco sobre o artigo Método de Monte Carlo aplicado ao processo de lingotamento contínuo. É um trabalho que teve como objetivo desenvolver um modelo numérico para estudar a cinética do crescimento de grãos baseado no método de Monte Carlo para determinar a formação macroestrutural após a solidificação de lingotes produzidos pelo processo de lingotamento contínuo. O lingotamento contínuo é um processo de transferência de calor através do qual o metal líquido é solidificado em um produto sólido
com determinada forma geométrica. E a solidificação ela ocorre através da extração de calor do metal líquido por meio de diferentes etapas de resfriamento. Esse estudo aplicou o método de Monte Carlo para simular o crescimento de grão nesse processo de solidificação. O algoritmo foi implementado da seguinte forma: primeiro, um sítio da malha foi escolhido e foi proposto uma mudança de estado do elemento escolhido para qualquer outro dentre os estados possíveis. Depois foi calculada a variação de energia resultante da escolha do novo elemento da malha e do elemento antigo. Quando a energia diminuía, aceitava a transição com probabilidade 1 e somava a variação de energia. E se a variação de energia aumentasse, um número aleatório era sorteado com distribuição uniforme entre 0 e 1. E se esse número aleatório fosse menor do que e elevado a menos beta delta E, aceitava-se a transição e o elemento era alterado para um novo valor. Se o número aleatório fosse maior do que 0, rejeitava-se a transição e sorteava um outro sítio e repetindo os passos várias vezes a fim de obter um resultado mais próximo possível de um resultado observável. Então, depois de fazer as simulações, foi observada a formação de grãos que não apresentaram uma transição colunar equiaxial. Além disso, os resultados obtidos apresentaram uma compatibilidade expressiva com o fenômeno de crescimento de grãos, conseguindo reproduzir qualitativamente a transição colunar equiaxial em comparação com amostras experimentais. A partir da análise dos artigos, nós podemos entender que o método de Monte Carlo é um método de simulação que pode ser usado em simulações de solidificação. A gente consegue observar que esse método foi utilizado para simular o crescimento de grãos e a microestrutura dos materiais. Ele também se mostrou muito confiável, tendo resultados bem próximos dos procedimentos experimentais. E é isso, nosso trabalho acaba por aqui. Muito obrigada.